responde. Eu tenho uma perguntinha aqui. Primeira da Silvia Rezende de Freitas. Ela pergunta: por que batizar criança? É uma boa pergunta, hein? E polêmica a pergunta. Polêmica. Por que nós, presbiterianos, batizamos crianças? Será que isso tem alguma coisa relacionada ao catolicismo romano? É o que naturalmente as pessoas entendem, né? Primeiro é importante dizer que a igreja cristã já batizava crianças muito antes da igreja católica romana existir. Essa é uma prática da igreja cristã. A igreja católica romana veio a existir mais de 300 anos depois da era cristã. E, então, antes disso, já era praticado pelos pais da igreja, a igreja primitiva praticava isso. Agora, a dúvida e a questão é porque no Novo Testamento não há um texto claro sobre esse assunto. Mas quando a gente trata qualquer assunto polêmico, qualquer doutrina teológica, nós temos que olhar para toda a Escritura, não apenas para o Antigo Testamento ou para o Novo Testamento. Então, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, há questões, há aspectos que continuam sendo praticado pelo povo de Deus e há outros que não. E um deles que continua é o que nós falamos aqui na primeira parte do nosso podcast, que é a aliança. E nós entendemos que Deus fez uma aliança lá no Jardim do Éden, como já foi aqui colocado pelo João Carlos, em que o Senhor estabeleceu os meios de relacionamento desta aliança. E é uma aliança unilateral, ou seja, apenas Deus estabelecendo a maneira como essa aliança deveria ser cumprida. Depois, com a queda, houve a continuação desta aliança por meio de Cristo Jesus. E aí nós vemos no Antigo Testamento que essa aliança tinha, depois da queda, Deus estabeleceu um sinal para essa aliança, ou seja, era uma maneira que os pais, né, os que pertenciam ao povo da aliança no Antigo Testamento, deveriam fazer. Começando lá por Abraão, nós vemos que era a circuncisão. Ao 8º dia, então, a criança era circuncidada. E isso era, a circuncisão era um sinal, vamos dizer assim, do Oriente Médio, daquela região ali, tida como um sinal de purificação. Então, Deus usou desse sinal ali, porque ainda estava formando ali a nação de Israel, começando com os patriarcas, depois se desenvolvendo e formando a nação de Israel. Então, era um símbolo externo de demonstrar que os pais daquela criança, eles se comprometiam perante Deus a educar seus filhos de acordo com a aliança. Vocês podem ver isso claramente em Deuteronômio, capítulo 6, quando fala lá de amar o Senhor, teu Deus, de todo o coração, força e entendimento, e aí fala de inculcar no filho, de educar o filho. Então, o pai se comprometia perante Deus a educar o seu filho, e então a circuncisão era um sinal desse compromisso. Quando a gente chega no Novo Testamento, nós não temos a continuidade de Israel como nação, sendo o povo de Deus. A nação de Israel foi rejeitada. Vocês podem pegar Malaquias, pegar Abacuque, a sentença contra Israel, onde mostra que Deus rejeitou a nação por causa da sua incredulidade, por causa da sua dureza de coração. E aí no Novo Testamento fala de um novo Israel, que é a igreja. E quando no Antigo Testamento se falou da nação de Israel sendo rejeitada, fala de um toco, de uma santa semente que permaneceria fiel, ou seja, como lá quando Elias falou para o Senhor que ninguém mais em Israel adorava somente ele, Deus falou, eu preservei 7.000 que não se dobraram. Então essa semente, esse toco aí, ele foi preservado para o Novo Testamento. E a igreja começou com os judeus, começou lá em Jerusalém, com os discípulos que eram judeus, judeus sendo convertidos, lá em Atos capítulo 2, esse toco aí, então, foi enxertado depois os gentios. Aí você vai ver lá que em Atos vai mostrar que samaritanos, que eram de Israel, mas eram rejeitados, foram convertidos, depois os próprios gentios foram sendo alcançados e fazendo parte desse povo. Então, agora no Novo Testamento, Deus não trabalha mais com uma etnia, com uma nação. Deus trabalha com um povo que é de todos os povos, que é a igreja, que é a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora é global, não é mais regional.
Então, Deus mudou o sinal da aliança. Deus colocou a água como sinal da aliança. A água que, globalmente, vamos dizer, universalmente, é reconhecida como um símbolo de purificação. E aí, agora, Deus, eles apresentam seus filhos para serem batizados na infância, porque pelo mesmo princípio, para a glória de Deus, para servirem a Deus. É natural que venha uma pergunta, né? O assunto é polêmico, eu estou tentando resumir, mas vem a pergunta seguinte: então, pastor, se o filho é batizado, então ele é crente? Não. Em nenhuma idade o batismo garante salvação. O batismo não foi dado para garantir salvação, ele não é regenerador. O adulto, mesmo os que negam o batismo infantil, o adulto, ao ser batizado, não quer dizer que ele é crente porque foi batizado. Pressupõe que aquele que é batizado, ele é crente. Então, por isso que ele foi batizado, ele professou a fé. Agora, a criança que é batizada por conta que o pai e a mãe apresentam diante de Deus para educar, pressupõe que seja crente, sim. E Deus pode regenerar até no ventre, como fez com João Batista. E na idade, e conforme ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo a sua fé. Nós temos na nossa igreja, por exemplo, senhoras, né, irmãs, que foram batizadas na infância e que hoje têm 70 anos. Não houve um momento que elas vão dizer, eu lembro quando eu converti, desviaram-se da fé. Não, elas foram batizadas na infância, educadas na aliança, e elas continuam firmes na fé, elas criaram suas famílias na fé. O João aí é genro de uma destas irmãs, e então demonstra o quanto Deus tem preservado. Agora, nem todas as crianças que são batizadas são, de fato, crentes, como também nem todos os adultos que são batizados são, de fato, crentes. Mas só para explicar e terminar essa questão, na igreja presbiteriana, né, na linha reformada, a criança batizada na infância, quando ela chega a partir dos 12 anos de idade, ela tem dos 12 até os 18 anos de idade para professar a sua fé. Chegou aos 18 anos, ela não professou a sua fé, ela é excluída do rol de membros da igreja, porque demonstrou incredulidade. Então, ela voluntariamente, a partir dos 12 anos de idade, a idade da razão, ela vai fazer um curso e ela vai professar a fé que os seus pais professaram quando ela foi batizada na infância. Dentro da Igreja Católica Romana, uma criança é batizada para não morrer pagã. É uma distorção da prática de batismo de criança. Então, para responder a essa aí, é isso aí. Agora, lógico, há várias outras questões que não dá para te responder nesse quadro aqui.